Vê, criatura humana, como tens de caminhar através desta criação para que fios de destino não impeçam, mas auxiliem tua ascensão. Primeira parte. Conquanto a mensagem contém em si tudo para mostrar aos seres humanos seu caminho, o qual tem de seguir através da criação, se quiserem subir às alturas luminosas, repete-se sempre de novo, individualmente, a pergunta angustiante: que devo eu fazer para realmente andar direito? Esse sentimento intuitivo atormenta a muitos, visto que o ser humano procura tornar tudo mais complicado do que realmente é. Precisa dessa maneira esquisita de dificultar tudo para si, porque não possui dentro de si força para cultivar com seriedade e fervor aquilo que é simples. Para isso, toda a sua capacidade não é mais suficiente. Quando não vê dificuldades diante de si, nunca consegue reunir forças que possa utilizar, pois a falta de dificuldades torna-o logo comodista, paralisando por fim toda a sua atividade. Por esse motivo, nem dá atenção ao que é simples. Pelo contrário, logo que pode, ele próprio torna ainda mais incompreensível tudo o que é simples através de torções, apenas para ter dificuldades em reconhecer finalmente o que está certo no torcido. Certo esse que permanece ancorado exclusivamente no que é simples. Assim a criatura humana desperdiça continuamente força e tempo. O ser humano precisa de obstáculos para alcançar a meta. Só assim ainda reúne as suas forças. Fato que não consegue mais quando vê as coisas diante de si de modo simples. De início, isso soa como se fosse uma grandeza. No entanto, é apenas o sinal da maior fraqueza. Tal como um corpo enfraquecido necessita de estimulantes, a fim de ainda executar as suas atividades, da mesma forma, o espírito humano, como incentivo, precisa primeiro ter a consciência de que tem de superar algo para alcançar um alvo, a fim de empregar nisso suas forças. Disso se originou também, outrora, a assim chamada ciência, que despreza tudo o que é simples e lança a mão até do ridículo, apenas para ter algo mais que outrem e para brilhar. Todavia, não é apenas a ciência que age assim. Já desde longo tempo, tendo erigido penosamente uma construção imaginária que deve aparentar como grandioso algo que, para a criação, é medíocre, artificial, convulsivo e torcido, sim, muitas vezes até estorvante. O ser humano, individualmente, erigiu a estrutura de sua vida terrena de modo errado desde a base, demasiadamente complicada para ser sadia, apenas para ainda incentivar o indolente espírito em sua presunção a destacar-se diante de outrem, pois tão somente esse esforço é também a legítima causa das mutilações e confusões de toda a naturalidade e simplicidade por intermédio desses espíritos humanos. A ambição de sobressair, a presunção de pesquisar e nisso estabelecer leis de um saber que jamais poderá tornar-se verdadeiro saber,
enquanto o ser humano ainda se recusar a receber de modo simples, com humilde devoção, diante da grandeza de Deus. Isso tudo, porém, o retém embaixo. Nada existe que o ser humano de fato pudesse criar se não tirasse daquilo que já se originou pela vontade de Deus. Nenhum único grão de areia conseguiria ele próprio tornar a criar, sem já encontrar na criação toda a matéria para isso. Agora ainda não pode reconhecer quão ridícula impressão ele dá, mas tempo virá em que se envergonhará indizivelmente, desejoso de apagar de bom grado a época em que se julgou tão grande e sabido. Complacentemente, às vezes inclusive com um sorriso escarnecedor, o ser humano passa agora por cima de toda a grande simplicidade das leis divinas. Não sabe que assim mostra a sua maior fraqueza, que é capaz de apresentar como ser humano, pois coloca-se com isso no lugar mais baixo de todas as criaturas, porque tão só ele desaprendeu de como receber e utilizar de maneira certa as dádivas da criação. O ser humano julga-se grande e elevado demais para receber com gratidão de seu Criador tudo quanto necessita, e por isso nem é mais digno de continuar usufruindo as graças. E todavia deviam as leis da criação ser algo totalmente evidente a cada criatura, simples e ordenado, uma vez que cada criatura se originou delas. O que, porém, o ser humano fez disso em sua alucinação? O que ele é capaz de produzir de incompreensível e de complicado, vós próprios reconheceis em todas as leis humanas de ordem social. Uma existência inteira mal chegaria para estudar direito todas as leis de uma só nação. É preciso ter, primeiramente, peritos especiais para interpretá-las direito. E estes, muitas vezes, ainda discutem como e onde podem ser aplicadas. Isso prova que, mesmo entre esses jurisconsultos, não reina clareza sobre o próprio sentido. Mas onde, aliás, pode haver discussão, lá também não há clareza alguma. Onde não há clareza, falta exatidão e, com isso, também justificativa. Atualmente, cada pessoa, individualmente, precisaria tornar-se um perito a respeito dessas leis instituídas pelas criaturas humanas para poder viver intangivelmente. Quanto absurdo há nesse fato! Todavia, assim é. Ouve-se, pois, muito frequentemente, da parte de peritos, a asseveração de que, segundo as leis terrenas, cada pessoa que vive na Terra pode ser acusada e, de alguma forma, ser considerada culpada, onde surgir a intenção para isso. E isso, infelizmente, é verdade. Contudo, cada pessoa, individualmente, está subordinada a essas leis, sem poder ser instruída correspondentemente a seu respeito. Isso também terá de se transformar num monte de escombros por si mesmo, uma vez que pertence às coisas impossíveis da confusão mais doentia. O espírito humano provou exaustivamente a sua incapacidade nesse assunto. Criou com isso uma escravatura indigna, porque não adaptou as leis terrenas
há as leis primordiais da criação, as quais nunca se empenhou em aprender. Mas apenas construído nesse solo pode originar-se algo de útil, seja lá o que for. Assim também a justiça. E esta repousa também, como todas as leis básicas, somente na clara e grande simplicidade. Continua na segunda parte.